Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de assistir um filme, né? Não é Bandão de Jamais. Isso é uma adaptação do livro do Kazuo Ishiguro, né? Já tinha lido o livro, eu li há muito tempo. Depois de ver o filme, não sabia da existência desse filme, né? Apareceu como opção aqui do ChatGPT, que eu faço algumas procuras sobre questões de filmes, né? E livros sobre alguns temas. E veio, foi uma boa surpresa, né? É, eu estou numa fase que eu tenho lido muito livros ligados à introspecção, à questão da solidão, da própria solitude e outras coisas também, né? E, e também acaba sendo uma oficina, um laboratório para o meu livro, né? Pretendo escrever, eu estou fazendo uma pesquisa, estou estudando muito para começar a escrever o meu livro no segundo semestre, pelo menos ali no último trimestre do ano, já começar a escrever os primeiros capítulos. Eu ainda não sei sobre o que vou escrever, não sei se eu vou escrever uma distopia, não sei se eu vou escrever algo mais introspectivo, algo mais parecido comigo, com o que estou passando, né? Mas enfim, eu vou falar um pouco sobre o filme, não vou falar sobre o filme, não sou ainda, não sou roteirista, não sou crítico de cinema, não quero ser crítico de cinema. E a ideia do canal também é sempre tentar pegar algum filme, tentar entender de uma forma mais de sociedade, sociológica, e um pouco sobre o que eu vejo de vida, de futuro, de sociedade, né? E eu, ultimamente, né, que o filme fala muito sobre relações, fala sobre memória, sobre aceitação e finitude, né, cara? Finitude. Recentemente eu fiz 40 anos, dias atrás, aí um dia depois veio o falecimento do Papa, e desde quando eu comecei a me aproximar dessa questão dos 40 anos, por diversas questões, eu tenho pensado muito sobre a questão de finitude, de doenças. E quando eu falo doenças, eu nem falo sobre a questão de, sei lá, infartar, morreu, não. Ou questão de hipertensão, diabetes, essas coisas não. Que acontece com quase boa parte da nossa sociedade, né? Falo mais sobre a questão do Alzheimer, de Parkinson, dessas doenças degenerativas que começam a aparecer a partir dessa idade, né? Então eu passei a me preocupar muito com isso. Por muito tempo já passei por esse período hipocondríaco. Já fazem 10 ou 15 anos atrás eu estava numa fase de muito hipocondria, qualquer coisa eu achava que estava doente. Cheguei a achar que eu estava com um problema na cabeça. Fiz bateria de exame para falar que era tensão. Enfim. E o filme fala muito sobre essa questão, porque que acontece? A história é baseada, são clones, são clones que futuramente esses clones eles vão se tornar doadores para outras pessoas. É uma distopia. Não é um filme de que é onde esses clones eles vão se revoltar, se rebelar, simplesmente vão aceitar e vão conviver com isso. Ou seja, eles sabem que vai ter um momento que eles vão ter que fazer doações e vão morrer, né? Eles vivem dentro de um internato, eles não têm família, não têm contato com o mundo, não têm contato com o mundo. A única coisa que eles fazem é pintar, fazer arte, desenhar, criar arte. E assim vai. Depois, quando eles chegam na fase adulta, eles se tornam cuidadores. Eles se tornam cuidadores. Isso aí não é spoiler, não é nada. Você achar na sinopse vai explicar mais ou menos essa questão. Eles se tornam cuidadores. E para esperar meio que o fim da vida, né? Então, assim, nesse período, eles vão ter aquelas tensões de pessoas comuns, né? De convívio, depois a questão de afastamento,
Aí começa a questão da memória, a questão daquela apreensão, você começa a ver pessoas próximas a você, já na fase adulta, passando nessa fase de doação e já tendo a sua finitude, e você começa a pensar que próximo pode ser com você. É uma reflexão bastante interessante, né? Essa questão rola aí um triângulo amoroso, uma das pessoas acabam meio que perdendo a vida devido a isso. Aí eles vivem uma ilusão que podem ampliar esse período aí, descobrem surpresas. É uma coisa que vale refletir muito mais como o que somos como sociedade, né? Por mais que seja uma distopia, eu sempre vejo eu vejo distopia como algo que pode acontecer, né? Muitas distopias que eu tenho assistido, seja séries, filmes ou livros, tem a ver muito com a sociedade atual, né? Sei lá, quem vê Blade Runner. A verdade, né? Eu ia fazer até um vídeo sobre isto é Black Mirror, mas acabei vendo esse filme, resolvi falar sobre. Você vê como é que a sociedade controla, né? Como é que a sociedade controla, ou ela controla nós como seres humanos, ou eles começam a projetar aquilo que talvez nós seres humanos não podem fazer, não poderão fazer. Mas algumas coisas é interessante perceber que vai um pouco para o meu campo de estudo, né, que é a questão de cidades, de isolamento, aquela questão de você viver no mundo isolado, que você não sabe o que está acontecendo, você não tem parentes, você não tem amigos. Então, assim, é tipo um propósito, mesmo com um propósito, você não tem o que fazer, né? Então você acaba convivendo com isso de forma melancólica, tipo, aguardar o que vai acontecer, né? Eu acho uma questão muito triste, mas é uma reflexão sobre isolamento, sobre propósito, sobre amor, né? Mesmo que a gente está em questão de finitude, a gente acaba se apaixonando, meio que a gente tenta ampliar isso, mas não tem como lutar contra a natureza da vida, né? Então, é uma coisa que eu fiquei bem impactado, bem impactado. Vou reler o livro, né? Vou reler o livro. Tô lendo vários livros ao mesmo tempo e acabo lendo mais um livro. Eu gosto da escrita do Kazuo, apesar de ser uma escrita não uma escrita simples, não é uma leitura simples, você precisa entender, precisa refletir. Eu gosto dessa questão de introspecção, né? Apesar que eu estou lendo agora? Eu estou lendo Memória de Subsolo de Dostoiévski. Não sei falar o nome, não sei falar uma merda. Sou descrito. E é uma reflexão também sobre essa questão que eu em breve pretendo falar também. É isso, né, cara? É isso. Eu acho que é um filme que não é para qualquer um, não é para qualquer um. Eu cheguei a ver alguns comentários no Letterboxd, algumas críticas sobre não adaptou o filme, não adaptou o livro, não lembro da leitura. Uns falaram que seguiu, pesquisei no próprio ChatGPT, falando que seguiu um pouco a linha. É isso, né, cara? É a questão de a gente entender a sociedade, essa questão de como a sociedade ela vai criando alternativas e às vezes essas alternativas elas acabam tendo sentimentos. A gente não está falando de humanoides, de robôs. Essas pessoas tinham uma vida comum, tinham sentimentos. A própria instituição fazia testes para ver se essas pessoas realmente tinham sentimentos, realmente tinham almas. Tem uma parte ali no final do filme que você vai descobrir isso, que vai mudar um pouco a história. É muito triste, né? Muito triste, por mais que a gente, quando a gente está falando de pessoas que foi projetada para isso, mas de uma certa forma, a gente, como ser humano, a gente está sendo projetado para outras coisas. A gente vive numa sociedade de produtividade, de individualismo, de competição. Então, assim, tudo que a gente... de consumismo e de ego, né? Não sei se eu falei, de ego. O adentro das redes sociais, o marketing pesado. Pô,
tava vendo, caraca, tava vendo um episódio, eu tô de Vale Tudo segunda-feira, eu não vi dessa semana, cara, acho que em 5 frames foi 3 propagandas, ou seja, estão empurrando propaganda pra gente até em novela que antigamente não tinha. Então, assim, a gente está falando de pessoas que, de uma certa forma, foi projetada para isso, mas a gente que tem o sentimento, que tem o dom da crítica, o dom da criatividade, a gente está sendo controlado por essas coisas. A gente, além de ser controlado, a gente está cada vez mais nos isolando. A gente está fechando nossas moradias, moramos em muros, ficamos cada vez mais longe da cidade, mais longe das pessoas. Essa questão da conectividade excessiva. Eu estava vendo, qual foi o filme que eu estava vendo? Ainda estou aqui, eu estava refletindo algumas cenas ali da família na praia, da família no restaurante, tomando sorvete, o encontro da família com os amigos na casa do Rubens Paiva, eu pensando, cara, a gente hoje vive numa sociedade que a gente está numa roda de conversa, sei lá, comemorando o Natal em família, sei lá, de 10 pessoas tem 7 pessoas no celular, 2 pessoas tirando foto para postar nas coisas. Então, assim, a gente está sendo controlado de uma forma indireta. O filme fala de um controle de uma forma direta que tem uma reflexão sobre essa questão. E a gente está sendo controlado de uma forma indireta. É uma reflexão sobre até quando, em prol de um capitalismo, de uma sociedade, a gente vai ser controlado, seja de forma direta ou de forma indireta. A gente vai sempre lidar com isso e não aceitar que a gente está se afastando de outras pessoas, a gente está se isolando cada vez mais. São essas coisas que eu paro para pensar. É uma coisa que eu vi no filme, né? Essa questão de relação, tem uma parte ali que a pessoa ela se afasta 10 anos, aí depois reencontra, aí volta a viver aquele ambiente de amizade, aquele ambiente de romance, mesmo perto de uma finitude. Então, algo que a gente tem que refletir, será que a gente tem que esperar a morte para pensar sobre isso? Tem que esperar acontecer quando alguma tragédia, seja, sei lá, uma doença, um acidente. Eu não sou um adepto dessa questão dos evangélicos que você vai se converter ou na alegria ou na dor. Não sou muito adepto dessa questão. Mas eu estou falando que, às vezes, será que a gente vai se afastar para acontecer algo tão ruim que seja ligado à dor, para a gente se tornar próximo? A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais individualista, mais isolada, mais solitária. As projeções questões de depressão, ansiedade vai aumentar nos próximos anos, principalmente pelo advento das redes sociais e do consumo desenfreado feita por esse capitalismo, por essa sociedade que só pensa em produtividade. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Se encontrar, se isolar menos, ficar menos tempo na frente de uma tela. Então, é isso que eu penso. Foi assim que eu vi o filme. Vou reler o livro, acho que eu li há uns 10, 15 anos atrás. Vou reler o livro e vou falar sobre o livro depois, em alguma vez, porque tem uns 3 ou 4 livros na fila, tem a lista de convidados, estou lendo Os Inovadores, estou lendo o que mesmo? Memória de um Subsolo, cara, tem outro livro, e A Guerra dos Chips. Então estou lendo 5 livros ao mesmo tempo, ainda estou lendo revista, jornal, enfim, é um pouco para refletir. E até a próxima. Amanhã é dia do trabalho, tentar fazer um vídeo sobre o dia do trabalhador e a questão do trabalho. E sexta-feira vou falar as coisas da semana, seja ligada à notícia, algumas coisas que passaram na minha vida nessa semana, no Falando Sozinho 3. Então até os próximos vídeos. Fui!